Eu quero convidar você a abrir em Lucas capítulo 2. A gente vai falar de um tema velho, mas sempre novo pra gente. Então, um texto um pouquinho mais longo aí, a gente vai ler do verso 1 até o verso 20, tá? Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo, à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos os que lhes haviam sido dito sobre o menino. E todos que ouviam os pastores ficaram muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Amém. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Em nome santo de Jesus oramos. Amém. Muito bem, estamos nesse clima de Natal, né? Outro dia estava olhando minhas redes sociais essa semana, e eu sigo uns pessoal de nutrição, aquelas coisas todas, né? E aí um cara que eu sigo lá, ele começou, né, a chamada do vídeo dele era as comidas perigosas do Natal. Aí você já, opa, vamos ver, né? Comidas serem evitadas no Natal. E aí já fica pensando, o que eu vou... Talvez, será que eu como alguma coisa errada? Será que não devo deixar de comer alguma coisa? Ou então você pensa nas comidas gordurosas. É melhor não comer, sei lá, pernil. Melhor não comer não sei o quê. Melhor comer peixe. Quando eu ouvi a chamadinha do vídeo, comecei a já pensar, né, nas coisas talvez maléficas para a saúde que a gente podia comer, mas também já pensei numa outra coisa que acho que muita gente vai concordar: o arroz com uva passa. Coisas a serem evitadas no Natal. Qualquer coisa com uva passa. Mas aí achei muito interessante, porque essa foi a chamada do vídeo, já parei para ver. E ele falou: então, as comidas que você deve evitar no Natal, tanto faz, porque Natal não é sobre comida. Natal é sobre Jesus. Quando ele falou isso, eu falei: esse cara é legal. E essa é a grande verdade, né? Eu não sei o que você está planejando para a sua ceia de Natal, né? Se vai ter peru, se vai ter pernil, se vai ter arroz com uva passa, que sobremesa que vai ter, né? Isso é o que menos importa quando a gente fala em Natal, né? As crianças estão ansiosas pelo presente que vão receber. Será que eu vou ganhar o que eu escrevi na cartinha do Papai Noel? Natal não é sobre isso. Natal é sim sobre um grande presente que a gente já recebeu, não que a gente vai receber. Nós já recebemos. E esse texto que eu li aqui, né, que é o texto narrando aqui o nascimento de Jesus, de uma forma bem sucinta, inclusive, né? A gente vê que o evangelista, ele não quis trazer muitos detalhes sobre como foi o nascimento de Jesus, mas alguns pontos importantes ele quis destacar, né? O próprio fato de Jesus ser colocado numa manjedoura, isso foi importante, né? Eu li o texto aqui de Lucas, né? Minha vontade, né, na verdade eu até separei aqui, talvez a gente leia,
é fazer um catado dos evangelhos, para a gente pegar um panorama um pouco maior de como foi esse processo todo. Eu li aqui já com vocês o nascimento de Jesus, já acontece, né, fala desse recenseamento que o rei ordenou, e aí José e Maria tiveram que ir até Belém, por causa de uma ordem do imperador. Mas por que eles tinham que estar lá? Porque o imperador queria? Não, porque Jesus tinha que nascer onde? Em Belém. E aí a gente pode ir lá para o relato de Mateus, que é quando os magos lá do Oriente, né, os reis do Oriente, eles veem a estrela, e eles sabem, nasceu o rei. E eles vão até Jerusalém, e eles chegam lá em Jerusalém e vão aonde? No palácio de Herodes. Se nascer um rei, onde ele vai estar? Num palácio. E eles chegam lá, a gente veio aqui para adorar o rei dos judeus que nasceu. Aí Herodes todo desconcertado. Ele não está aqui não, né? Mas onde que está? Aí foram, vai olhar nas profecias. E estava lá, o rei nascerá na cidade de Davi, na cidade de Belém. E aí os reis vão até Belém e encontram lá Jesus, na sua manjedoura, não num trono, não num berço de ouro, mas numa manjedoura que é... Às vezes a gente esquece até o que significa manjedoura, né? A gente que vive na cidade, a manjedoura é onde põe comida para animal, né? Sabe, né? Aquele coisinho de madeira onde coloca ração ali, na época não era ração, né? Não tinha ração ainda, ração é uma coisa moderna também, mas né? Pensa a gente só tem pet em casa, né? Você tem só um potinho lá, né? A gente não tem animais maiores, como era no caso aqui, que tinha jumento, né, camelo, vaca, dentro da própria casa, né? Mas pensa num recipiente ali onde a vaca comia, e é ali que Jesus estava deitado, né? Então são alguns pontos importantes que os evangelistas destacam, que vão tratar de pontos interessantes sobre a vinda do nosso Senhor. E pensando até fazer uma associação com essa historinha que eu contei da rede social aí do nutricionista aí falando sobre comida e levantando uma polêmica sobre comida, mas na verdade ele falou, a questão não é comida, a questão é o que significa o Natal. E aí, estudando os textos aqui, tem tanto detalhe nesses textos dos evangelhos, e levanta tantas questões teológicas, que a gente poderia aqui ficar meses estudando. Questões teológicas levantadas dentro dos evangelhos. Eu estava vendo mesmo sobre a questão de quando o José recebe a notícia, né? Até queria depois ler com vocês, mas vocês lembram? Esse relato também está em Lucas. Não, desculpa, está em Mateus, né? E a gente sabe como que funcionou. O anjo chega para Maria e anuncia que ela vai ter um filho. Vocês lembram disso? Eu sei que as mulheres tiveram isso recentemente aí, né, no último encontro de mulheres, né? Mas Maria está lá, tranquila da sua vida, né, vivendo a sua vida tranquilamente, e de repente aparece um anjo para dar uma notícia bombástica para ela. E ela já estava noiva de José, então já estava comprometida com José, tudo certo para o casamento. Pensa numa moça jovem, né, que vai casar agora, expectativa, aquela coisa toda. De repente aparece um anjo, fala: então, você vai ter um filho. Mas eu ainda estou no processo. Não é nada disso que está pensando. O filho vai vir pelo Espírito Santo. É o Filho de Deus que você vai carregar dentro de você. E aquilo, eu sempre fico imaginando, né, receber uma notícia como essa. Eu acho que toda mãe aqui, quando recebeu a notícia que estava grávida, já foi uma coisa impressionante, é ou não é? Eu sei que como pai já tive um impacto muito grande. Agora imagina para uma mãe que vai carregar a criança dentro dela. Agora pensa uma mulher receber a notícia que vai carregar o próprio Deus dentro dela. Não era um bebê, já é maravilhoso, mas pensa que não era um bebê qualquer, né? Era o próprio Deus, gerado pelo Espírito Santo, sem intervenção humana. Então, percebe que toda a questão da vinda do nosso Senhor, ela é emocionante,
ela é impactante e ela é meio loucura. Nada é normal na vinda do nosso Senhor. Ele podia ter tido um nascimento muito mais natural, mas não podia ser. Por quê? Porque ele não era um ser humano qualquer. Ele foi um homem, sim, carne e osso, como eu e você. Mas não era um homem qualquer. Era o próprio Deus ali dentro da barriga de Maria. E aí pensa, agora nós homens pensando, você lá, noivo, né, ansioso também por firmar o casamento lá, e você recebe a notícia que a sua noiva está grávida. E ela fala, mas é do Espírito Santo. Aí você fala, claro. Pensa, que homem ficaria tranquilão com essa notícia? Sua noiva chega, eu estou grávida do Espírito Santo, estou carregando Deus no ventre. Tá bom, legal, estou super feliz com isso. Nenhum homem ficaria satisfeito. Isso mostra como a vinda do nosso Senhor, ele traz conflitos. Porque ele é uma bênção, né? Maria deve ter ficado ao mesmo tempo alegre e preocupada. A notícia para José já não foi alegria em primeiro lugar, foi preocupação. E o nosso texto lá de Mateus fala que ele pensou em deixá-la secretamente. Não quer saber? Eu vou embora, vou sumir, né? E a gente vê uma coisa muito legal no caráter de José, né? Não quero me aprofundar dentro disso, porque não é o nosso ponto, mas ele podia muito bem ter acusado ela de ser infiel, de ter ficado com outro homem e enganado ele, e ela seria apedrejada como uma adúltera. Mas ele não quis isso. Então, de alguma maneira, ele sabia que ela estava falando a verdade, mas aquilo não era confortável para ele. Então, ele falou, eu vou fugir, e aí quem vai sair errado na história sou eu, como quem abandonou ela, e ela vai ficar tudo bem. Então, a gente vê um caráter até bem interessante em José, né? Mas mostra exatamente esse conflito, né? A humanidade de José, a questão da autoridade de José, do poder de fazer alguma coisa, foi colocado em xeque. Por quê? Não foi ele que engravidou Maria. O filho não era dele. Não foi ele que gerou, né, como nós pais, né, que quando a gente recebeu a notícia que a nossa esposa estava grávida, é um pedaço de mim ali. Para José não era. Ele não tinha nada a ver com a história. Ele não fez parte, ele não teve ação dele. Ele estava simplesmente rendido na história. E ele falou, vou embora então. A melhor coisa a fazer diante de uma situação dessa é fugir. Por quê? Porque isso é conflitante com a natureza humana. Percebe como a vinda de Jesus, ela traz alguns conflitos para a gente? É uma maravilha, mas ao mesmo tempo conflita com a nossa natureza humana. E aí, a gente tem um relato lá, depois se você quiser ler, mas vamos ler aqui, vai, já que estamos aqui, né? Vamos ler Mateus capítulo 1, só voltar um pouquinho dos versos 18 ao 25. Vamos ler. Acharam aí? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Então a gente vê aqui, né, José naquela preocupação com seus planos, né, como nós temos planos. E aí o plano que Deus tinha era completamente diferente do que José tinha imaginado. E aí o anjo aparece aqui no sonho e explica, o filho que Maria está esperando
é do Espírito Santo. E você vai cuidar dele. E você vai dar um nome para ele. Acho que eu já falei disso uma vez aqui, né? Uma das coisas mais divertidas em ser pai não é escolher o nome do filho. Fica lá, aquela, não, vamos chamar assim. Ele já pensa, não, porque quando ele for pequenininho, a gente chama assim. Talvez possam chamar ele, né? Que nem a Graziele. Vai ser a Grazi. Ninguém chama ela de Graziele, né? É a Grazi. A gente já pensou nisso quando a gente escolheu o nome. Vai ser legal, tal. Mas vai ser Graziele com I, Graziele com E. A gente começa a fazer todos os... E isso é divertido, né? Fazer essa escolha dos nomes. E para aquela época, o nome era mais importante ainda. Porque geralmente o nome tinha uma direta relação com o pai. Tinha a ver com a família do pai, com a profissão do pai, tudo que o pai fazia. Então, com José, ao ter um filho, ele já teria pensado num nome que tinha tudo a ver com ele. E aí, quando ele recebeu, você vai ter um filho, né? Maria vai ter um filho, você vai cuidar dele. E é o seguinte, não é você que vai escolher o nome vai ser Jesus. Já estou te dando o nome, você vai ter que colocar esse nome. Então, percebe que José ele não teve participação nenhuma na vinda de Jesus, nem a escolha do nome. E essa questão da escolha do nome é muito interessante, porque fala que ele se chama Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, tudo a ver com o Pai. O nome do Filho tem tudo a ver com o Pai. Deus é um Deus salvador. Então, ele chega para José e fala, o seu filho vai chamar Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aqui eu acho a questão mais interessante ainda, porque quem era o povo de Deus? O próprio José. O texto fala aqui que ele chega, como que ele chega para José? Como que ele sauda José? José, filho de Davi. Sei lá, ele chama a linhagem de José. Ele fala, eu sei de que família você é. Você é de uma família importante, descendência de Davi. Percebe? Até essa afronta até com o próprio nome, que ele faz aqui com José. Só que ele fala, você, filho de Davi, então você é povo de Deus. E aí você vai colocar o nome no menino de Jesus, porque ele vai salvar você. Ele vai salvar o seu povo. Então, ele tira toda a participação de José na questão e ainda fala, e aí você vai receber os benefícios desse menino. Ele vai salvar você. Não é você que vai cuidar dele, não é você que está gerando ele, não é você que vai escolher o nome, mas ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar o seu destino, ele vai mudar o seu futuro, ele vai mudar a história da humanidade, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, essa é a grande notícia impactante. Isso aqui é antes daquele texto que a gente leu lá de Lucas. É só notícia para José. E nós temos a notícia de Maria, E tem alguns pontos interessantes na notícia de Maria também, que está em Lucas, Lucas 1, verso 26 ao 35. Que quando o anjo chega e fala isso para ela, que ela vai ter um filho, e ele fala, ficarás grávida, no verso 31, ficarás grávida e darás um filho, a quem darás o nome de Jesus. Então deixa isso bem claro para ela também, qual seria o nome do menino. E o verso 32, e ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então percebe, duas profecias aqui sobre Jesus, uma para José e uma para Maria. Para José ele fala, ele vai ser o Salvador. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Para Maria ele fala o quê? Ele vai sentar no trono de Davi. Ele vai reinar. Tá? E aí ele fala isso mais para frente de novo. Fala, no verso 33, ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então aqui está mostrando para eles que esse menino que estava nascendo, ele era completamente diferente de qualquer outro menino que já nasceu na face da terra. Porque era o próprio Deus. Então quando a gente pensa no nascimento de Jesus, e aí quando a gente volta para o nosso texto lá do início,
Quando chegou o tempo de Maria dar luz, e aí é o tempo do recenseamento, eles vão até Belém, e aí nasce Jesus de uma forma natural. Acredito que o nascimento de Jesus não foi uma luz brilhando e né? Maria deu a luz, né? como uma mulher normal. Mas Jesus não era uma criança normal. Ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Era o próprio Deus encarnando, se tornando gente, né? Tem como o texto de João fala, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? O texto de João ele é totalmente teológico, bem diferente das narrativas de Mateus e João, né? De Mateus e Lucas. Ele é bem mais metafórico, né? Ele traz essa questão com Gênesis, né? Que a gente já falou outras vezes aqui, já expomos o Evangelho de João. Mas a questão é que naquele momento nasceu o Rei dos Reis, o tão esperado Salvador, o Messias prometido, que varre todo o Antigo Testamento. Hoje na EBD foi falado sobre o pecado, né? E o pecado precisava, né, por causa do pecado, nós necessitávamos de uma intervenção, e essa intervenção acontece exatamente nesse momento. Nós temos todo o Antigo Testamento apontando para a intervenção que iria acontecer, pelo próprio Deus, né, descendo e tocando a terra. Outro dia mesmo eu estava com a Grazi e ela perguntou de uma música que ela ouviu aí, né, que fala, se fendesses os céus e descesses. Não sei se você já ouviu essa música, é uma música mais recente aí, nem sei quem canta, né? E ela perguntou sobre essa música, e eu falei, a questão é que isso já aconteceu. A gente não tem mais que clamar, Senhor, se fendesses os céus e descesses. Ele já desceu. O céu já se fendeu, né? Aquilo era uma profecia do Antigo Testamento, para nós já não é uma profecia a se cumprir, é uma profecia realizada. Hoje nós sim, esperamos a volta dele, mas é bem diferente, porque o Salvador veio, a profecia foi cumprida, o Salvador veio até nós. Mas aí voltando aqui, né, pensando em alguns pontos ainda sobre a vinda do nosso Senhor, eu falei que era totalmente fora do normal. E eu sei que eu já falei isso uns natais para trás aí, sobre essa questão de Jesus estar numa manjedoura, da questão de não ter lugar para Jesus na hospedaria, né? E aí muita questão se levanta aí, que aí tem até aquele desenho, uma animação que tem de José batendo de porta em porta nas hospedarias. Não tem lugar, não tem lugar. E aí um homem muito bondoso, mas lá no estábulo eu tenho um lugar lá, se você quiser ficar lá, se acomodar lá. Alguém já assistiu esse desenho, dos desenhos bíblicos? Claro, foi toda uma história como a gente imaginava além do texto bíblico. Mas algumas pesquisas mais recentes, mostrando como que era realmente o cotidiano das pessoas nesse período, era que todas as casas tinham a sua área, né? Não existia um estábulo à parte da casa. Então as casas eram térreas, então você tinha um pedaço com um chão um pouquinho mais bonitinho, e tinha uma parte onde era mais terra, onde ficavam os animais ficavam dentro da casa. Então pensa, você estava lá na sua casa cozinhando e a vaca está ali, do lado, né? Você dormia ali, cozinhava aqui, a vaca ali. Não tinha cômodos, né? Só os muito ricos tinham cômodos, né? Tinha talvez um segundo andar, só os romanos. Os judeus mesmo, só se fosse um cara muito rico, tipo Mateus, né, que era cobrador de imposto, né? Alguns outros, né, Zaqueu, esse cara tinha talvez um segundo andar. Mas as famílias normais eram uma casa terra e tinha seu espaço para os animais. E o que estava acontecendo aqui? Né, de acordo com as pesquisas e as pesquisas sobre esse período, que José tinha sua família em Belém, certo? A família dele não era de lá? Então ele foi até lá, na casa da sua família. O que aconteceu? Tinha muita gente lá para fazer o recenseamento. Logo, as casas das famílias estavam todas cheias. E aí não tinha lugar nem dentro da própria casa da sua família para eles ficarem. Hospedaria.
eram as próprias casas. Só as casas dos mais ricos tinham um quarto de hóspede. Talvez a casa de um familiar, porque José era de uma família importante. Ele não era de uma família, era da família de Davi. Logo, era uma família de prestígio. Mas tinha muita gente na casa. Quando eles chegaram lá, não tinha mais acomodações. E eles ficaram junto com os animais, naquele pedaço. Então eles não estavam no lugar à parte de toda a família. Só que eles estavam ali, na área dos animais. E quando Jesus nasce, Maria olha em volta, e onde tem um espaço para colocar o bebê? Exatamente na manjedoura. O que é? E por que Deus quis que acontecesse dessa maneira? Para mostrar exatamente a diferença do nosso rei para os reis terrenos. Deus não podia ter uma casa muito melhor para Jesus ter nascido? Mas por que Ele não quis assim? Porque tudo o que aconteceu debaixo da soberania de Deus. Porque, e eu sei que eu falei isso há uns natais atrás também, né? Que eu fiz a questão, não sei se vocês lembram, mas a mensagem chamava "Para quem Jesus veio?". Vocês lembram disso? Quem estava aqui? Não lembra? Para quem Jesus veio? Então nós temos, no nosso relato que nós lemos aqui de Lucas, né? Quem recebe a notícia do nascimento de Jesus? Os pastores. E quem eram os pastores? Eram as pessoas normais da época. As pessoas simples. Só que, se a gente vê o texto, lá também fala dos reis, né? O texto que a gente... o texto de Mateus vai falar dos reis lá do Oriente, os magos, que eram quem? Gente da alta sociedade. Gente rica, que também recebe a notícia que Jesus nasceu. Então, quem recebe a notícia de que o rei nasceu? Os pobres e os simples, e os ricos e bem a nobreza do Oriente. Percebe? Então, quem Deus escolheu para salvar? Rico ou pobre? Isso não importa. Deus não está nem um pouco preocupado se você é rico ou se você é pobre. Ele não olha isso, né? Ele veio salvar. Jesus veio para o seu povo. Quem era o seu povo? Os escolhidos dele, que não tem nada a ver com lugar. E é isso aqui é interessante. Os pastores eram de qual nacionalidade? Judeus. E os reis do Oriente? Possivelmente árabes. Árabes, sírios, sei lá, de alguma região lá do Oriente. Não era da Judéia. Então Jesus veio para quem? Para judeus e para não judeus. E aí quando os pastores recebem a notícia, nasceu o rei. Pensa, eram pastores, pessoas simples, pastores de ovelha, que cheiravam ovelha, talvez cheio de pelo, cheio de feno, né, grama, que eles viviam ali no pasto. Vai lá, vê os anjos vêm dar notícia para eles, e eles ficam com medo, lógico, são pessoas simples. O rei nasceu, vai até lá, vocês vão encontrar ele deitado numa manjedoura. E por que Jesus estava numa manjedoura? Porque quando um filho de um pastor nascia, onde que ele colocava o filho dele? Na manjedoura, era o lugar que ele tinha. Ele estava sempre no meio das ovelhas. Quando seu filho nascia, era no meio dos animais. Então está mostrando que nasceu o rei, e ele é que nem a gente. Ele é ser humano como a gente. Ele fica no mesmo lugar que seu filho fica. Quando os pastores chegam lá, eles vê Jesus deitado, envolto em panos, na manjedoura, eles veem, é como o meu filho. Só que não é o meu filho, é o rei. Se fosse um rei normal, os pastores nunca poderiam ir vê-lo. Mas o nosso rei, a gente pode. O nosso rei a gente tem acesso, porque ele não é um rei orgulhoso, ele não é um rei que quer se assentar nos melhores lugares. Ele é o rei que estava no lugar mais alto e sublime, na glória eterna. E ele decide vir nessa terra. Então pensa, para Jesus estar na glória, sentado à destra do Deus Pai, de repente ele está deitado numa manjedoura, no meio do feno, com cheiro de animal. Esse é o nosso rei. Ele está ali. Mas de repente chegam os reis
E oferecem o que para Jesus? Ouro, incenso e mirra, né? Que eram presentes caríssimos. Então nós temos aqui agora um bebê deitado numa manjedoura, com cheiro de animal, mas agora nós temos ouro, mirra e incenso junto com ele. Por quê? Porque ele é tudo. Ele não exclui, né? Como a gente tem umas mensagens por aí, não, que Jesus ama os pobres, mas odeia os ricos. Não tem isso. Não existe essa perspectiva em Deus. Jesus não. Quando a gente olha para os discípulos que Jesus escolheu, quem que ele escolheu? Ele escolheu Pedro, um pescador lá que cheirava peixe, um cara chucro, né, impulsivo. Aí você tinha Mateus, um cobrador de imposto rico. Aí você tinha Simão, Zelote, um cara de uma facção judaica lá contra o Império Romano, que era meio terrorista da época. Aí você tinha Judas, que era um fariseu, que depois inclusive traiu Jesus, mas era um fariseu rico também. Judas era um cara de bom status social. Então quem que Jesus escolhe? Pessoas diversas. A preocupação de Deus não é com a sua nacionalidade, com o seu status social, né? Mas se você está aqui, é porque Ele te escolheu. E aí o texto que a gente leu lá de quando o anjo fala com José, ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Quem é? Eu e você. É o povo dele no decorrer da história. Jesus veio para mim e para você. E aí, mas eu sou muito assim, eu sou muito pobre, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Faz diferença para Jesus? Não. Ele deitou numa manjedoura. Ele estava lá no meio do feno. Mas mas eu estou numa posição social muito boa. Os reis também foram lá. E o mais interessante de tudo, quando os pastores chegam diante daquele bebê, o que eles fazem? Se prostram e adoram. Quando chegam os reis do Oriente, o que eles fazem? Se prostram e adoram. Quando nós chegamos diante do nosso Senhor, o que nós devemos fazer? Nos prostrar e adorar. Então, eu estou falando um monte de coisas aqui, fazendo um catadão, pegando vários textos dos evangelhos aqui, né? Como eu falei, eu não quero entrar em questões teológicas, né? Porque esse não é o ponto. A gente pode discutir muitas coisas a respeito do próprio nascimento de Jesus. Mas o que significa isso? O próprio texto aqui que a gente leu, né? Que é a profecia de Isaías, e a virgem conceberá e dará à luz um filho. Existem discussões, né, nos livros, capítulos e capítulos acerca do que isso significa. Mas o que importa realmente para a gente? Ele nasceu. Ele nasceu por mim e por você. Mas e a questão? Não importa. Eu creio que quando a gente olha, e essa visão que nós temos do próprio Deus deitado numa manjedoura, né? E como eu já citei isso outras vezes também, que Lutero escreveu numa canção de Natal, que aquele bebezinho deitado na manjedoura, aquele balbuciar dele, né, de bebê, que não fala nada, sustentava o universo. Porque o texto bíblico fala que o Senhor sustenta o universo pela palavra do seu poder. Então aquele balbuciar daquele bebezinho sustentava o universo. Mas era um bebezinho tão frágil, né? E a questão é que a gente poderia discutir tantas coisas teológicas em cima disso, mas o que Deus quer de nós? Principalmente pensando nessa época, no Natal, né? Eu creio que isso não é só para o Natal, mas como estamos vivendo esse período, né? Essa semana, e a gente está nesse clima, temos árvore de Natal aqui, enfeitezinhos, né? E o que isso tem que simbolizar para nós? Aquela percepção daquele menino ali, como aqueles pastores tiveram, como aqueles reis tiveram, e principalmente como José e Maria tiveram. Eu fico pensando muito neles, olhando para aquele bebê, né? Maria viu aquele bebê nascendo, e ela olhava para ele, e ele era o rei dos reis.
Né? Como se você ler lá depois o próprio Cântico de Maria, né? O que ela canta, né? Que Ele é o Salvador. Ela se coloca na posição de pecadora, porque aquele menininho, aquele bebezinho, era o Salvador. E o que eu quero trazer para a gente nessa manhã é, diante de todas as complexidades teológicas que a gente pode ter, a gente tem que olhar para a simplicidade do que é o Natal. Jesus nasceu. O nosso Salvador nasceu. A gente pode ter até divergências teológicas em muitas coisas. Se a gente, no decorrer da história aí, já teve tantas cisões, né, dentro da cristandade, dentro da própria igreja, sobre questões teológicas. Outro dia eu estava explicando aí, né, como que surgiu as denominações. A gente estava numa conversa ali atrás. Como que surgiram as denominações? Por que tem batistas? Por que tem presbiterianos? E a católica romana? E a anglicana? E a ortodoxa oriental? São todos cristãos. E aí nós temos um monte de divergências teológicas. Mas se a gente conversar com cada um deles, o Natal é igual para todos. Porque Jesus nasceu. E disso ninguém discorda. E se você discorda que Jesus nasceu e Ele é o Rei dos Reis, então você não é cristão. Simples assim. Não tem, não, eu creio em Jesus, mas... Não, ou você crê que Ele é o Rei, o Deus encarnado, ou você não crê em Jesus. Não, Ele era um menino, era uma pessoa especial. Não, Ele não era uma pessoa especial. Era o Deus encarnado. Isso é Natal. É crer em Jesus. Jesus nasceu, e Jesus não era um menino qualquer. Mas Ele estava ali como um menino qualquer. Isso que é o mais doido. Porque quando a gente olha para a humanidade de Jesus, é eu e você. Mas ao mesmo tempo não é eu e você, porque Ele é Deus. Ele tinha que ser como eu e você para morrer naquela cruz. Mas Ele não podia ser como eu e você, senão Ele não tinha saído daquela cruz. Ele não tinha saído do sepulcro. Percebe a diferença? Ele é como eu e você porque a gente precisa se identificar com Ele. Ele estava na nossa pele, sentindo as nossas dores, as nossas tentações. O peso do pecado estava sobre Ele, ser humano. Mas um ser humano não aguentava aquilo. Então Ele precisava ser Deus, que aguentou tudo e venceu a morte. Venceu o pecado, venceu tudo. E se, como a gente terminou aqui o nosso período de música, falando da esperança da volta de Cristo. Por que nós temos essa esperança? Porque Ele não era um menino qualquer. Ele é Deus. E Ele subiu aos céus e vai voltar, porque Ele venceu a morte. Então, o Natal, ele tem que trazer essa simplicidade para nós. Jesus nasceu, o meu Salvador nasceu. E colocar toda a esperança nesse nascimento. A gente fala muito sobre a obra da cruz. E claro, é ali, né, que Jesus disse, está consumado, foi ali. Mas eu sempre falo, como que Jesus ia chegar na cruz se Ele não tivesse nascido? Então não tem como eliminar todo o processo. Jesus, ele podia ter simplesmente aparecido, já um adulto, ido para a cruz e morrido. Não podia? Mas não, porque como que nós iríamos nos identificar com Ele? Não, Ele nasceu como uma criança normal. Ficou numa manjedoura como uma criança pobre. Viveu os seus dias, né, e depois a gente vai ver, a gente lê os textos aqui, que depois teve aquele problema lá de Herodes querer matar os bebês, lembra disso? Porque ele fala para os reis, para os magos, quando você depois que adorar, vem aqui e me fala exatamente onde ele está, para vir lá adorar também. Só que a ideia dele era matar. E aí, eles têm um sonho, é revelado os planos de Herodes, e eles vão por outro caminho, e Herodes fica nervosinho, fala, quer saber? Então mata todo mundo, mata todos os bebês. Só que Deus já tinha avisado José, falou, Herodes vai matar, então vai para o Egito. E Jesus vai para o Egito. E olha que outra coisa interessante, né? Por que Jesus tinha que ir para o Egito? Não podia ir para outro lugar? De onde o povo de Israel sai? Do Egito.
Então, Jesus, ele viveu no Egito, onde o povo de Israel também viveu. Isso faz a nossa identificação. Jesus viveu nesse mundo. Jesus não viveu num mundo paralelo, num mundo melhor, num mundo mais interessante. Ele viveu num mundo corrompido. Jesus cresceu lá no Egito, numa terra pagã, cheio de ídolos, cheio de Deus, com uma cultura totalmente complicada. Jesus viveu lá. A gente pensa, mas Jesus teve uma vidinha relax ali, né? Indo no templo todos os dias. Não. Onde Jesus cresceu? No Egito, no meio do povo pagão, no mesmo lugar onde Israel ficou lá escravizado por mais de 400 anos. Por quê? Porque existia a profecia: do Egito chamei meu filho. Então, são vários cumprimentos de profecia, mas essa ida de Jesus para o Egito é uma identificação com a gente. Jesus viveu no meio do pecado, no meio da corrupção, no meio de gente idólatra, pagã, corrupta. Por quê? Porque nós vivemos assim. E Jesus não podia viver diferente. Jesus não podia viver num lugar onde nada o tocava. Não, Jesus viveu num lugar simples e sujo, como esse mundo é. Jesus veio para esse mundo e viveu aqui, como eu e você. Ele passou as mesmas dificuldades que eu e você. Mas ele não era Deus? Era, mas ele viveu como ser humano. Todo o período, os 33 anos que ele viveu na terra, ele viveu como eu e você. E aí nós temos passa o período, de novo, José recebe o anjo em sonho, falando: Herodes já morreu, pode voltar. Por quê? Ele tinha que voltar, porque Jesus tinha que morrer onde? Lá na Judéia, não podia morrer no Egito. As profecias eram todas para lá. Então José volta, mas aí ele não volta para Jerusalém. Para onde que ele vai? Uma cidadezinha chamada Nazaré. O que é Nazaré? Como o próprio texto de João vai falar, né? E quando fala, Jesus de Nazaré. Nazaré, o que pode vir de bom de Nazaré? Então Jesus, ele vai para o Egito, um lugar que representava a problemática judaica. Sempre se falava em Egito, se pensava em quê? Escravidão. Não, graças a Deus estamos mais lá. Jesus estava lá. Aí Jesus sai de lá e vai para onde? Uma cidadezinha qualquer lá do meio do nada, chamada Nazaré, que ninguém dava nada por Nazaré. O que pode vir de bom de Nazaré? De Nazaré estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Estavam morando onde? Em Nazaré. Eu lembro que uma vez eu estava falando sobre isso. Estava, um grupo online, e eu estava falando exatamente isso. Eu falei, imagina, era como Jesus veio de Diadema. Diadema? Ele tem um casal de Diadema na reunião. Pô, Diadema, eu moro aqui. Mas pensa, se alguém falando, estou pensando em dar uma viajada, estou pensando em ir para Diadema. Você fala, como assim? Porque o que Diadema simboliza para você? Nada. É a mesma coisa, falar, o Rei dos Reis mora em Diadema. Aí você fala, não, cara, não é possível. Para a gente ter um pouquinho de associação. Era isso, Jesus ele foi morar num lugar insignificante, mostrando que era como eu e você. Talvez você more num lugar que você fala, onde é o lugar que eu moro não é tão legal. Para Jesus tanto faz. Ele te escolheu ali mesmo. Porque ele viveu bem pior do que a gente. Acho que nenhum de nós aqui, bebezinho, ficou numa manjedoura. Alguém ficou? Acho que não, Todo mundo nasceu num lugar mais bacana, No hospital, ficou num bercinho, É ou não é? Ninguém ficou numa manjedoura. Ninguém teve que fugir de alguém, que os pais tiveram que fugir aqui, porque tinha um rei querendo matar você? Não. Você viu você fala, minha infância foi complicada demais, Mais complicada que a de Jesus? Eu acho que não. Não tinha nenhum rei querendo te matar. Que seu pai teve que fugir para um outro país complicado, um país ruim. Não, mas o nosso Senhor foi assim. Isso porque, para a gente olhar para Ele, e
e ser grato pelo que Ele é por nós. Ele passou por tudo isso para que nós pudéssemos receber tudo dele. E quando a gente lê o texto de Paulo, que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Então tudo era por causa... E esse convergir é em tudo. A gente vê essa conversão de todas as coisas em Jesus, de tudo que era ruim também estava sobre Jesus. E acho que a cruz foi o ápice da conversão de coisas ruins sobre Jesus. Todo o pecado estava sobre ele. Todo o sofrimento que Jesus passou naquela cruz. Por quê? Para que, e ele, como o próprio texto de Paulo lá em Filipenses, e ele foi obediente até a morte de cruz, por isso Deus o exaltou e deu o nome que está acima de todo nome. Então, essa conversão de todas as coisas ruins, de tudo que a gente não gosta, ele acatou para ele. E aí, fazendo tudo isso, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. E ele é herdeiro de todas as coisas. E aí, ele também nos dá isso. É como se Jesus estivesse falando: eu estou participando de tudo que você é. E aí, quando ele sai da cruz, ele fala: agora você vai participar de tudo que eu tenho. É como se ele estivesse fazendo uma troca. Eu vivi toda a sua vida. Eu vivi a simplicidade, eu vivi a pobreza, eu vivi a perseguição, eu senti o peso do pecado, porque Jesus não pecou, mas ele sentiu todo o peso do pecado na cruz do Calvário. Ele sentiu toda a dor, toda a enfermidade. Divide comigo tudo que vocês são. E Jesus participou de tudo que a humanidade era, sem exceção. E depois de participar de tudo que nós somos, ele falou: agora vocês vão participar do que eu sou. E nos deu esse presente. Então, o que Natal tem que simbolizar para nós? A participação em tudo que Jesus é. É essa troca que Jesus fez, de participar de toda a nossa humanidade, para agora nos dar tudo que é dele. Por isso, quando a gente pensa em presente no Natal, a gente pode sim pensar em presente. E não é um presentinho que a gente vai receber lá, numa troca de presentes divertida. Não, é o maior presente de todos. Que não é simplesmente, pensar simplesmente, já é uma coisa estranha, a salvação. Mas o que é a salvação? O que é ser livre dos seus pecados? É agora ser participante da natureza de Jesus. Jesus participou da nossa natureza para fazer a gente participar da natureza dele. Isso é o maior presente que a gente pode ter. E essa é a reflexão que eu queria trazer para a gente. Eu fiz todo esse panorama aqui do nascimento de Jesus, para a gente ter essa percepção, dessa troca que existiu. Jesus, ele pega, vive a nossa vida, morre a nossa morte, para que a gente possa viver a vida dele. Ele nos dá a própria vida dele. Então, quando a gente olha para esse nascimento de Jesus, que é, ao mesmo tempo, miraculoso, é emocionante, é impactante, ele também é constrangedor. É um bebê numa manjedoura, é um bebê que tem que fugir porque tem um rei querendo matar, é um menino que cresce nas redondezas lá da Judéia, numa cidadezinha de nada, que ninguém dá nada para ele. E aí, quando a gente vai ver o ministério de Jesus, a gente vai ver esse monte de conflitos, as pessoas querendo matá-lo, xingando, blasfemando. Quando nós temos o julgamento de Jesus, um julgamento injusto, Jesus vivendo tudo isso para que ele pudesse dividir com a gente a natureza divina dele, não nos tornando divinos, mas nos conectando com ele, falando: não, vocês vão morar aqui comigo. Jesus desce até a terra, habita no nosso meio, para que nós pudéssemos habitar nele. E aí eu quero de novo falar de uma outra música que, a Graça também me perguntou. A Graça fica me perguntando das músicas, que era uma música: faz de mim a tua morada. Não, nós não somos morada de Jesus. Jesus não mora em nós. Sei que muita... Como assim não? Não. Nós moramos nele. Porque ele é o templo.
Não, mas não somos nós o templo? Nós nos tornamos templo a partir de quando estamos nele. Porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é o templo. E nós moramos nele. Não é ele que mora em nós. Não, mas o Espírito Santo está na igreja. Por quê? Porque nós estamos em Jesus. Logo, o Espírito está com ele. É tudo junto e misturado, né? Lembra a Trindade? O que é a Trindade? Não era aquela dança perfeita? E é isso, nós estamos em Cristo. Então, o que é o Natal? É estarmos em Cristo. É olharmos para o nascimento de Jesus. Jesus tabernaculou entre nós. Logo, Ele fez morada entre nós. Então, isso simboliza que agora estamos aptos a fazer morada nele. Então, quando você estiver com a sua família, eu já me estendi demais aqui, falei que ia falar pouco, né? Não, era só uma reflexão. Não vou fazer uma exposição. Quando você estiver com a sua família, né, você pode comer o que você quiser, arroz com uva passa, panetone, o que você quiser, né? Você pode trocar presente, você pode dar presente para os seus filhos, né, para os netos, para quem você quiser. Mas saiba, tenha em mente que o Natal não é isso. O Natal é o próprio Deus fazendo morada entre nós e nos chamando para morar nele. Isso é Natal. Então, quando você estiver lá, né, e eu dou tipo, um encorajamento, uma sugestão, né? Tire um tempinho lá e faça uma oração de agradecimento por Jesus ter feito isso por nós. Tem uma visualização ali desse momento. Se imagine como aqueles pastores, como aqueles reis, como Maria e José, ali diante do Rei dos Reis. O maior presente que nós poderíamos receber. Porque quando a gente olha para Jesus, adulto na cruz, é uma coisa. Mas ter essa percepção de um Jesus bebezinho, numa manjedoura, tão frágil, mas ao mesmo tempo todo poderoso, é um negócio de doido. E é isso que a gente precisa ter. Isso é o nosso Natal. Eu creio nesse menino que nasceu. E eu creio no Deus encarnado. E eu creio que aquele menino que estava naquela manjedoura é Deus. E Ele veio para me salvar. Ele veio para me resgatar. Ele veio para mudar a minha realidade. E aí, tem um momento de oração, um momento de adoração ali com a sua família, celebrando o nascimento do nosso Senhor Jesus. Amém? Espero que eu tenha conseguido passar parte do que eu pensei. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nós meditamos aqui na Tua Palavra, em tantos textos dos Evangelhos. Senhor, e nós ficamos realmente admirados e extasiados diante de tanta maravilha que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, como falamos aqui, às vezes a gente se perde em tantas questões, tantas complexidades teológicas e religiosas. Senhor, que a gente possa voltar à simplicidade do Evangelho, que a gente possa olhar para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e perceber aquele menino de uma forma tão simples ali, sendo o Rei dos Reis. Senhor, que todas as nossas questões caiam por terra agora e a gente olhe simplesmente para aquilo que é mais importante. O Rei dos Reis nasceu para nos libertar, para nos salvar dos nossos pecados. Senhor, que diante de tal verdade nada mais importe para nós. Que todas as outras questões da nossa vida, não importa quais sejam, elas percam toda a força e todo o poder. Senhor, que as nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas decepções, elas caiam por terra. A maravilha da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo.
Não existe nada mais poderoso e nada mais impactante do que o nascimento do nosso Senhor. Senhor, nós temos tantas realidades diferentes aqui entre nós. Nós vivemos circunstâncias diferentes. Se a gente pensar em todo o planeta Terra, nós temos realidades tão distintas. Nós estamos aqui reunidos para celebrar o Senhor, enquanto nós temos do outro lado do mundo nossos irmãos sendo perseguidos, nossos irmãos sendo presos, açoitados pela fé em Jesus. Mas diante do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso cai por terra, porque nós nos tornamos simplesmente um povo que crê no Senhor Jesus. Nós nos compadecemos dos nossos irmãos que estão ali sofrendo, e podemos nos alegrar porque nós somos livres aqui. Mas se a gente conversar com qualquer um deles, tenho certeza que eles vão falar que isso pouco importa diante da magnitude de crer no Senhor Jesus Cristo. Senhor, e que isso permeie o nosso coração diante de qualquer dificuldade que a gente tenha, de qualquer decepção, de qualquer problema. Tudo perde o valor, tudo perde o brilho, tudo perde a proporção diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que não só nesse Natal, mas que isso seja o nosso dia a dia, que todas as coisas possam perder o valor diante do Senhor. Que todas as coisas complexas da nossa vida se tornem simples diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que nosso coração se torne leve, como olhar para uma criança, como olhar para um bebezinho. Nós podemos olhar para Jesus de formas tão diferentes. Nós podemos olhar para Jesus, o Jesus pregando no meio dos seus discípulos, um homem decidido, um homem que fala firme. Mas nós podemos olhar um Jesus que chora diante de uma tragédia humana. Nós podemos olhar para um Jesus que, com olhar como pedra, diante de Pilatos, diante de Herodes, diante do sumo sacerdote. Nós podemos olhar para um Jesus todo ensanguentado na cruz do Calvário. Nós podemos olhar para um Jesus com o rosto resplandecente, como na transfiguração. Nós podemos olhar para um Jesus com o corpo glorificado, como na sua ascensão. E nós podemos olhar para um Jesus ali naquela manjedoura. Todas essas visões de Jesus são reais, autênticas e impactantes na nossa vida. Mas se a gente possa, diante das grandes complexidades da nossa vida, a gente possa olhar para Jesus ali na manjedoura. E que a gente possa receber a paz, a graça e a plenitude do nosso Senhor. Que nesse Natal a gente possa realmente viver isso, que a gente possa viver esse Natal todos os dias da nossa vida. Senhor, nós precisamos de um impacto, de uma transformação no nosso modo de pensar, de encarar a vida. E isso tem que ser moldado pelo nascimento do nosso Senhor Jesus. Que essa seja a nossa realidade. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.